Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro dos velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. João capítulo 8, versículos de 3 a 11. Senhor Jesus, Mestre amado, misericordioso, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos cada dia de nossa vida, cada dia que levantamos para mais um dia de aprendizado. Queremos te agradecer, Senhor, pela fé, por tudo que o Senhor tem nos dado nessa existência, por nunca desistir de nós. Obrigada, meu Deus, pelos nossos irmãos do plano maior, que zelam por nós, que nos auxiliam. Nós queremos pedir, Senhor Jesus, pelas mães dos nossos irmãozinhos suicidas. Jesus, ampare o coração dessas mães. Coloque-as, Senhor, no seu manto, sob a sua proteção, derramando sobre elas a luz do seu amor, da aceitação, da fé, da coragem. Senhor Jesus, muito temos que agradecer. Não temos muito nada ou quase nada que pedir, por tanta bondade. Abençoa, Senhor, os nossos irmãozinhos que se anteciparam nesse gesto. Protege-os, Senhor, ampara-os e as suas mãos. Nós estamos hoje já no 7º capítulo da segunda parte, já encerrando a segunda parte, quase, né? Encerrando a segunda parte da nossa novela, né? E realmente é agradável da gente ver, mas é um capítulo só por semana. E nós vamos ver os primeiros ensaios. O que significam esses primeiros ensaios? Significam os primeiros passos dele, do grupo do Camilo, para fazer atividades com relação a tudo aquilo que eles já vinham aprendendo. Vocês viram que quando eles receberam alta, desde lá do Minelli, né, no capítulo dele da Torre de Vigia, que eles vêm visitando o hospital, visitando, conhecendo outras coisas, visitaram Jerônimo, né? E hoje nós vamos ver que ensaios são esses que eles vão fazer. Então o capítulo inicia com esse versículo de Mateus: Todas as vezes que ajudastes a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Mateus capítulo 25, versículos 40. E vocês viram na semana passada, na apresentação do Cláudio, a riqueza das experiências que eles tiveram acompanhando a moldagem dos corpos, as necessidades. No capítulo anterior, nós vimos como que era sacrificante buscar uma família que quisesse receber aqueles espíritos na condição que eles estavam. E depois de observar tudo isso, eles terminaram aquela visita, voltaram para o pavilhão indiano, que era onde eles ficavam alojados, né? Eles não estavam ainda internados no recolhimento. E Camilo estava pensando, fazendo reflexões sobre tudo que ele havia visto. E a
viu a responsabilidade, o tamanho do compromisso que eles tinham assumido e entrou numa pequena depressão, de tanto que ele estava refletindo. Aí vamos ver o que está escrito aí. Prefiro ler lá. 2 dias se passaram. Entregamos-nos a sérias ponderações sobre quanto víramos e soubéramos nas visitas aos departamentos hospitalares. Compreenderamos as lições, estávamos angustiados. Lágrimas banharam nossas faces. Na manhã do 3º dia, Roberto de Canalejas veio em nosso auxílio para que saíssemos do estado de depressão no qual nos encontrávamos. Convidou-nos a passear pelo parque em sua companhia e advertiu-nos. Olha o que o Roberto falou para eles. O desânimo é sempre mau conselheiro. Presta bem atenção nesse primeiro slide que nós vamos ver lá na frente de novo, vocês vão ver por quê. Olha as palavras do Roberto. O desânimo é sempre mau conselheiro. Reagi, meus amigos, voltando vossas vontades para a força suprema, e logo sentireis que disposições regeneradoras reerguerão vossas capacidades para o prosseguimento da jornada. Quando vos sentirdes acovardados e tristes diante do inevitável, trabalhai. Procurai na ação enobrecedora e honesta o restaurador para as faculdades em crise. Nunca seremos tão insignificantes e destituídos de possibilidades que não nos permitamos servir ao nosso próximo, cooperando para o seu alívio e bem-estar. Levanta da cadeira, sacode o corpo, né? Acorda, menina, né? Eu acho que alguém que está em casa às vezes de manhã cedinho, às 9 horas da manhã, já viu isso na televisão, né? Acorda, menina. Então, estava falando a mesma coisa para o grupo do caminho e principalmente para ele. Ao invés de vos fecharem neste pavilhão, alimentando pensamentos cruciantes e improdutivos, que vos agravam os sofrimentos, vinde comigo visitar irmãos que sofrem mais do que vós e se acham hospitalizados ainda, aprisionados aos dramas de trevas que sobre vós também já se estendeu. Voltemos ao hospital a fim de rever os amigos, os colegas, os enfermeiros que bondosamente por vós zelaram, consolando vossos corações esmorecidos pela dor. Os médicos que vos auxiliaram a expulsar da mente as impressões contumazes que vos amorteciam a coragem. Que conselho, né? E assim é com a gente também. É assim que as coisas nos acontecem. Quando a gente está deixando que a ociosidade, o momento parado, o momento vazio, tome conta das nossas emoções, que são aqueles instantes em que a gente começa a pensar e o pensamento vai longe e a gente dá tratos à bola e esse pensamento vai viajando e a gente recorda de coisas que não tem necessidade nenhuma da gente recordar. Se são coisas que estão mal resolvidas dentro de nós só vamos resolver pelo exercício do amor. Então foi isso que eles fizeram. Aceitaram o convite. O dia todo, acompanhado por Roberto, eles visitaram os enfermos, abraçamos dedicados amigos, homenageamos os psiquistas que reconstituíram nossas energias, que eram aqueles irmãos que estavam lá responsáveis por conversar com eles, fazer aquelas terapias, né, dar aqueles recadinhos. O que mais? Suave reconforto bordejou nossas apreensões, ensinando-nos a buscar tréguas para as próprias dores, aliviando as dores alheias. Ou seja, faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros os fizessem, não é? Enquanto você está ocupado, cuidando dos outros, a sua vida está sendo cuidada por Deus. E à medida que você convive com o sofrimento do seu próximo, você diminui o seu, porque você se preocupa em quê? Em levar o ânimo, em levar o alento, em levar o conforto para aquela pessoa que está precisando ouvir alguma coisa de você. Então você descobre que pode tirar de dentro do seu coração coisas que talvez você nem lembrasse, nem percebesse que tinha. Palavras de otimismo, de esperança, que você está precisando falar para você mesmo. E quando fala para o outro, aquilo repercute em você. Né? Vamos lá. À tarde, então isso foi de manhã. O Roberto passou lá, chamou o pessoal, foram andando pela colônia, pelos hospitais, departamentos hospitalares. Depois daquela manhã inteira de coisas boas que eles fizeram, um emissário de Teócrito comunicou
que no dia seguinte eles iriam fazer uma visita à terra. Vocês se lembram que eles haviam feito uma visita à terra no capítulo da Maria Hermínia? No meu também. No capítulo da Maria Hermínia, foi a primeira visita que eles fizeram à terra, quando eles participaram como ouvintes e como estudantes que estavam em aprendizado ao atendimento daqueles retalhados num grupo mediúnico. Né? Lembra que era uma casinha simples, mas que estava lá embandeirada com a flama dos servos de Maria, né? E que eles entraram ali, a casa cercada de muito amor, no interior de Minas Gerais. E aí, então eles foram à terra. Iriam à terra já depois lá no seu capítulo? Que veio assistir a Albina e a Margarida. Não, eles não vieram à terra, eles viram aquilo pela tela. Pode olhar lá no capítulo que eles viram pela tela. Eles não vieram? Não, eles estavam junto com Jerônimo e através das descrições deles, eles acompanharam pela tela. Né? Então essa era a segunda visita que eles fariam à terra. O capítulo que nós estamos reportando aqui, que a Violeta já apresentou, é outra vez Jerônimo e família, né? Que foi a visita que eles fizeram ao isolamento, e lá junto com Jerônimo eles viram todo o processo de auxílio, de ajuda que eles dão aos internos, para que eles também se sintam bem e possam dar prosseguimento aos seus tratamentos. Então, aquilo ali é a vista aérea de Lisboa. Então, eles estavam vindo da colônia, e quando as primeiras paisagens do torrão natal se desenharam indecisamente entre as emanações pesadas da atmosfera, o pranto rolou-me dos recôncavos do ser, num misto de saudade, respeito e alegria. Sabe que ano era esse daí? 1906, porque fazia 16 anos já que ele havia cometido suicídio. Havia 16 anos que o fardo carnal tombara em convulsões sinistras, triturado nas garras tétricas do suicídio. Ele desencarnou em junho de 1890. Passou 6 meses igual um louco, que nós vimos que a Regina nos descreveu, né, naquele segundo capítulo lá dos réprobos, né, que ele ia, vinha, aquilo tudo que está descrito ali, durou 6 meses. Porque em janeiro de 1891, que é quando começa o nosso livro, o primeiro capítulo, né, é que ele se descobre dentro do Vale dos Suicidas. Ele começa a descrever a estadia dele ali, a permanência dele ali no Vale dos Suicidas. Como é que era, ele descreve como era o vale, o que ele escutava. E era como se ele visse, apesar de ainda se sentir cego, né? E as dores que ele sentia. Então, olha, passados 16 anos, isso aí é no ano de 1906. Quantas coisas, né, em 16 anos aconteceram. 16 anos de prisão, de lágrimas, de dores cruciantes e inenarráveis em sua verdadeira expressão. Imagens antigas de Lisboa, do Porto de Coimbra. Por quê? Atordoado e desambientado da terra natal, ele já não sabia mais viver entre os homens na cidade onde ele vivia. Assaltou-me um enorme receio de atravessar sozinho as tão conhecidas e saudosas ruas de Lisboa, do Porto, de Coimbra. Senti-me constrangido e triste, verificando-me de posse da liberdade. Ele estava se sentindo livre, já não estava mais, ele já podia ir e vir com mais liberdade. Profundas modificações, de certo, o longo estágio de sofrimento no invisível havia cavado em meu interior, porque me reconheci tímido e apavorado, face a face outra vez com aquela sociedade a quem eu amara e desprezara ao mesmo tempo. Porque ele viveu muito intensamente o período da vida dele na sociedade, mas ao mesmo tempo, pelo orgulho, pela arrogância, pela condição social que ele tinha e que não queria demonstrar para os outros, porque ele era uma pessoa pobre, uma pessoa sem recursos, e vivia no meio de literatos, de pessoas da sociedade, pessoas que tinham dinheiro. Então, aquele complexo de inferioridade era muito grande, por isso ele amava e desprezava ao mesmo tempo aquela sociedade. Lembrei-me de que adversas etapas constituíram minha existência, destruída pelo desespero. O subconsciente despertou ante o retorno ao teatro do pretérito, e o drama que vivi desenrolou-se às minhas lembranças. Lembrei-me dos que amei, dos que me amaram, ou pelo menos dos que tinham o dever de me amar, e tive medo de buscá-los. Por quê? Porque eles estavam voltando à Terra. Não era só o Camilo e o grupo do Camilo. Era um grupo grande de
ele, estavam tendo a oportunidade de retornar à terra para exercitar o que já haviam aprendido, certo? Mas como é ele que está narrando, ele está falando da pessoa dele, tá? O grupo de espíritos que vinham acompanhando, que estavam ali para protegê-los, para acompanhá-los, sabiamente, nossos amigos retiraram-se de nossa visão, refugiando-se em invisibilidade, inatingível pelas nossas capacidades, ou seja, eles não podiam mais vê-los, mas eles estavam ali. E deixaram-nos entregues a nós mesmos, não obstante não nos terem de todo abandonado. Por quê? Porque eles precisavam exercitar, né? O estagiário que está ali aprendendo, o médico que faz a residência, um dia ele vai estar sozinho com o paciente na mão, sem o orientador dele, sem o médico que acompanha, que ensina, que fala faz assim, não faz assado, ele vai ter que decidir sozinho. Então eles tinham uma bagagem de aprendizado acumulada ao longo desses 16 anos que passaram ali na colônia, aprendendo, ouvindo, e vinham agora exercitar. Por isso, primeiros ensaios. Romeu e Alceste zelariam por nossos interesses e necessidades, enquanto nos encontrássemos em liberdade, ocultamente, a fim de não nos privar do mérito e da responsabilidade. Teócrito não veio chefiando essa caravana. Quem estava representando Teócrito eram Romeu e Alceste. E eles eram os dirigentes dos outros espíritos que vieram acompanhando e dos seus assistentes, Carlos e Roberto de Canalejas, Ramiro e Olivier de Guzmán, Padre Anselmo e outros tantos amigos, não é? Que integravam o numeroso cortejo, incumbidos das instruções que se tornassem necessárias caso o nosso procedimento durante a liberdade demandasse providências. Ou seja, escorregou, eu estou ali para lhe dar a mão, mas você vai ter que ir sozinho por sua conta. É o filho, a gente segura aquela bicicleta sua, né, gente? Ele está aprendendo a bicicleta, você segura ali atrás, ele vai pedala, vai seguro, porque você está segurando a bicicleta para ele. Aí depois você solta um pouquinho, mas vai acompanhando de perto, porque tem rodinha na bicicleta. Até que um dia você vira a rodinha para cima e ele vai sozinho. É mais ou menos isso daí. Quando ele toma uma queda ali, que você está vigiando, você sai correndo e vai lá, levanta ele do chão, dá uns beijinhos, e aqui, beijinho Sara, né? É assim que esses espíritos nos auxiliam. E ali estão os nossos amigos confabulando. Por quê? Vamos ver o que aconteceu. Vali-me da afeição de Belarmino, suplicando não me abandonasse, mas que marchássemos juntos, porque Mário lá se fora a carta de noticiário da esposa e dos filhos. Meu amigo se perdia em idênticas impressões, conservava-se mudo e compenetrado, enquanto eu falava à toa, falava solta. Belarmino calado pensando, porque ele era um filósofo, professor de dialética, né? Então ele estava refletindo sobre aquela oportunidade, aquela experiência. Acho que dentro do coração dele, ele também tinha os medos de reencontrar a família, de rever o local onde morou. Já o Camilo, que sempre foi um falastrão, né? Falava muito, conversava muito, e naquele momento de ansiedade, de insegurança, se valeu da amizade do companheiro, que foi um que ficou do lado dele, porque os outros, cada um demandou para o seu canto, e não me abandona não, vamos comigo. Só que ele tinha medo de ir à casa dele, nós vimos no slide anterior. Então, o que ele fez? Ele acompanhou Belarmino primeiro, para ver, vamos ver o que acontece com ele. Conforme o que acontecer com ele, eu direciono o meu passo. Então, voltei com ele ao antigo solar que o vira nascer e crescer, que já não pertencia aos de Queiroz e Souza. Desolado, procurou pela mãe por toda parte onde supôs provável encontrá-lo. Nós vimos no capítulo que a Violeta nos apresentou, que ela fez a descrição de cada um deles, né? Descreveu o seu tipo físico, descreveu a relação familiar que eles tinham, e Belarmino era muito ligado à mãe. Ambos materialistas ao extremo, e ele era materialista porque a mãe também era, apesar de ser um filósofo, letrado, né? Ele era materialista, ele não acreditava em Deus. E a primeira pessoa a quem ele queria ver era a mãe. Não passou pela cabeça dele que a mãe dele, que já era velhinha, já poderia ter desencarnado. Haviam passado 16 anos na Terra.
Ele entrou a casa, vasculhou a casa toda, não encontrou nada, nem a mãe. Viu o antigo professor de dialética chorar diante da lareira, de joelhos, no local justo onde outrora se conservava o balanço da velha senhora, rogando seu perdão pelo desgosto infligido ao seu terno coração de mãe, a suplicar entre pranto aflitivo e comovedor sua presença saudosa, ainda que por alguns instantes, a fim de que se amenizasse em seu peito a dor feraz da saudade que extorcia a alma. Ele se sentia arrependido pelo mal que causou à mãe, morria de saudades da mãe. Todo aquele período na espiritualidade ele nunca houvera tido notícias dela. Perguntava e ninguém me dava notícias dela. Aí Camilo falou, mas já se passaram, lembrou para ele, já se passaram 16 anos, ela pode não estar aqui. Então ele saiu correndo e Camilo foi atrás e foi ao jazigo da família, no cemitério. Dirigiu o seu jazigo da família, onde repousavam as cinzas dos seus antepassados. O nome adorado lá se encontrava, gravado na pedra tumular, ao lado do seu próprio nome. Belarmino ajoelhou-se então à beira do próprio túmulo e orou por sua mãe, desfeito em lágrimas. Então ele fez a primeira oração pela mãe dele ali ao lado do túmulo, onde ele próprio havia sido enterrado. E aí ele começou a questionar como é que, passado tanto tempo, a ligação que a gente tinha, e eu nunca vi a minha mãe, nunca tive notícias, nunca recebi. Vocês lembram daquele capítulo que a gente apresentou aqui, que mostrava que as orações das pessoas aqui na Terra eram refletidas naquela tela, né? Ou durante o sono, aqueles a quem era permitido, iam visitá-los lá na enfermaria? Onde estará ela? Em que local do infinito invisível? E por que será que nunca mais, sendo eu imortal, pude encontrar minha mãe querida? Por que não a entrevi jamais? Refletido nos possantes aparelhos de nossa enfermaria em visita telepática. Vê-la-ei, porventura, algum dia? Camilo ficou penalizado. Mas como ele estava guardando uma certa frieza, porque estava acompanhando o amigo, ele percebia as coisas e tentava consolá-lo. E ele lembrou, mas Belarmino, você era materialista, sua mãe também. Como é que você queria que ela ficasse fazendo orações por você? Acho que você não está raciocinando direito. As impressões que viam naquela tela que ele fala ali, ó, a visita telepática refletida nos possantes aparelhos, só era sensibilizada, não sei se vocês se lembram, pela prece sincera. Só assim as energias chegariam ali. Será fácil deduzir quanto ao destino de tua veneranda mãe, ó meu amigo. Não se achará com certeza enclausurada naquela gaiola de mármore, uma vez que nem tu lá te encontras. O senso indicará que, sendo nós ambos seres portadores de personalidade eterna, também ela o será, e que, como nós, se encontrará em local apropriado à sua existência extracorporal, mas nunca no poço tumular. Ou seja, vamos deixar de chorar aqui, ela não está aqui, ela está em algum lugar, você não sabe. E as únicas pessoas a quem nós podemos recorrer para tomar alguma informação são os nossos amigos. Essa turma aí, essa caravana que veio nos acompanhando. Mas como é que eles, eu já perguntei tanto para eles sempre assim, saem pela tangente, nunca me dão uma resposta efetiva. Nunca me dizem aonde que ela está. É para acordar. Nunca me dizem aonde que ela está. Né? Será que agora eles vão me responder? E onde que é que eles estão? Eles estão invisíveis? Como é que nós vamos falar com eles? Paciência, Belarmino, Camilo falou. Calma, nós vamos guardar, por exemplo, esses 16 anos serviram para alguma coisa, para a gente aprender a cultivar a paciência. A gente vai perguntar para os nossos amigos, mas vamos aguardar o momento certo, né? Perguntemos ainda uma vez aos doutores de Canalejas. Quantas vezes já o fiz, esquivando-se-ambos a respostas decisivas? Mas onde os encontraremos agora? Não deixaram seus endereços? E estava entardecendo, né, gente? Eles precisavam se alojar em algum lugar, precisavam dormir. Onde achar um abrigo? Aí eles se lembraram. Vocês se lembram do Fernando? Lembram-se do Fernando? Foi a Violeta que apresentou ele pra gente. Ele que doutrinou algum.
Exercia atividades profissionais na Inspetoria de Polícia em Lisboa. Médium, vem procurando, tanto quanto possível, testemunhar os preceitos do divino missionário. O divino missionário é Jesus. Ou seja, eles se lembraram daquele espírito que ajudou a recuperar Albino. No auxílio que foi dado aos filhos de Jerônimo, né? Ele que intercedeu junto à rainha, que conseguiu a transferência dele para a África, né? num regime, vamos dizer assim, semi-aberto, porque ele não estaria mais confinado nas grades da prisão, mas iria para um lugar de vida difícil para aprender. Então, esse é o Fernando. E eles sabiam onde Fernando morava, sabiam onde era o seu domicílio, sabiam onde ele trabalhava espiritualmente, sabiam que ele trabalhava na penitenciária, e então resolveram se abrigar na casa dele. Mas o que mais que a gente sabe sobre Fernando? Vamos ver o que a história nos conta sobre ele. Além dele ser um médium. Dentre os seus atos generosos, destaca-se o interesse tomado pelos internos do presídio, aos quais procura assistir e servir. Leva-lhes um raio de amor em cada visita que eles faz, infunde-lhes esperanças aos corações desfalecidos, acalma-lhes a revolta interior com a suavidade fraterna e boa da sua palavra inspirada, e onde jorram esclarecimentos regeneradores para desalterar-lhes a sede de justiça e proteção. Mas não era só isso que ele fazia, não. Isso aqui ele fazia no trabalho dele. E como médium, o que ele fazia? Aí a gente vai voltar lá para a enfermaria, lá para o hospital, para aquelas visitas que eles recebiam daqueles médiuns que durante o sono iam visitá-los, levaram-lhes palavras de esclarecimento. E Camilo se lembrava dele desde lá. Por quê? Vamos ver o que ele fez por Camilo. Era o protetor inesquecível, cujos caridosos pensamentos de amor e de paz tantas vezes visitaram Camilo no desconsolo apavorante das trevas em que vivia. Coração boníssimo, que continuava incansável e piedoso, cativando Camilo com suas constantes visitas mentais, seus abraços amoráveis, convertidos em radiações benfazejas de novas preces para novas conquistas de dias melhores para o seu destino. Ou seja, ele exercia o seu mandato mediúnico com muita responsabilidade. Ele realizava as tarefas a que ele havia se comprometido antes de renascer, e ele fazia parte do grupo dos legionários dos servos de Maria, estava encarnado aqui, porque era o ponto de apoio daquela legião aqui na Terra, exatamente ali naquele local. Então eles foram para a casa do Fernando. Dirigimos-nos para o seu domicílio, ali nos abrigando discretos e humildes, ocupando cômodo acima do telhado. Todo mundo que já leu romance já ouviu falar, né? Que as mocinhas vão lá para a água furtada para ficar pensando nos seus bem-amados, né? Aí não. Aí era um local, olha, que se diria apropriado pelo invisível para hóspedes de nossa categoria. Principalmente na casa de um médium responsável. Oi? Alguém falou? Principalmente na casa de um médium responsável, onde as energias equilibradas favoreciam a presença dele ali. Então eles ficaram morando lá na água furtada, lá no sótão, né, da casa dele. Readaptei-me rapidamente aos acontecimentos terrenos, reambientando-me na vida social. Ou seja, vocês viram no começo que ele não sabia mais viver na Terra. Ele nunca mais tinha voltado assim com essa liberdade que ele já estava tendo nesse momento. Mas ao contato com o Fernando, com as pessoas que o visitavam, nos trabalhos mediúnicos que o Fernando e ele ia junto, olha ele lá, ó, do lado do Fernando, lá, tá dando para ver? Ele, espírito, lá do lado do Fernando. Então ele foi se ambientando de novo, até as novidades, as notícias, as coisas que apareciam ali, que ele foi então aprendendo a viver de novo entre os seres humanos. Só que o que aconteceu, né? Começou no trabalho mediúnico, levando as suas mensagens. Olha, eu sou o Camilo, eu estou vivo, eu sou um espírito imortal. Né? A vida não é assim como a gente pensa, não. Tem que ter responsabilidade. E falava do suicídio, mas o que aconteceu? Apesar da minha boa vontade e da dedicação do generoso amigo, passei pela decepção e a vergonha de ser repelido pela maioria deles, mesmo a quem desejava servir, revelando-me individualidade pensante, inteligência viva, independente e normal,
não obstante a invisibilidade do estado em que me achava. Então ele pensou que ele ia chegar lá e escrever no estilo dele, acadêmico que ele tinha aqui na Terra, que seria reconhecido, e por ser o Camilo, olha o orgulho aí de novo, e por ser o Camilo, ele seria, a sua palavra seria respeitada, ele seria acreditado por todos aqueles. Mas quem conheceu a vida dissoluta que ele teve quando encarnado na Terra, ia dar crédito às coisas que ele estava falando ali? Eles haviam sido avisados por Roberto de Canalejas que enfrentariam muitas dificuldades no intercâmbio e que deveria haver muita renúncia e muita paciência. E ele acabou causando um problema para o Fernando, né? Sem o desejar, grandes desgostos atrair para o pobre Fernando, porque ele era o intermediário. Ele foi alvo de críticas demasiado ardentes e injustas, insultos ingratos, remoques abusivos. Coitado do Fernando, ficou mal falado na sociedade. Até a responsabilidade mediúnica dele ficou abalada. Desapontei-me contrariado. Não era possível defender o nobre amigo, visto que não desejavam me ouvir, ou seja, não adiantava fazer nada por ele, mesmo que eu gritasse, ninguém ia me ouvir. De nada valiam tantos e tão interessantes noticiários que eu trazia do além, a fim de surpreender antigos competidores na literatura. Tantos e tão impressionantes dramas e narrativas com que enriquecer outros editores que necessariamente me reconheceriam através da linguagem que lhes for habitual. Via-me forçado a calar, porque bem poucos éramos que me aceitavam de volta. Ou seja, ele queria narrar a história dele para que os grandes escritores a transmitissem, fossem editados livros, porque ele era o Camilo, deveria ser respeitado. Mas ele vinha para exercitar tudo que ele aprendeu durante aqueles 16 anos. Então, uma das coisas era a humildade, né? Contrafeito, mas sabendo que ainda não estava na hora de voltar, porque senão já teriam buscado o grupo. O que aconteceu? Entretanto, o convívio com Fernando compensava-me das derrotas dos outros setores. Muito edificado me senti graças às palestras que comumente com ele empreendia, reservando-lhe eu a minha melhor afeição, um grau sempre crescente de gratidão pelas simpatias que a mim, como aos meus cômpares, infatigavelmente demonstrava. Só que estava passando o tempo, né, gente? Ele já tinha ido com o Belarmino visitar lá a casa do Belarmino, não acharam a mãe, ele consolou o Belarmino. E ele? Será que ele não ia criar coragem para visitar a sua casa? Para rever os seus familiares? Como é que fica isso daí? Por uma tarde de sol, um mês depois de nossa chegada a Portugal, quando os perfumes amenos dos aloendros se misturavam ao sugestivo olor dos pomares fatos, olha aí porque que ele achava que ia ser reconhecido, né? Gostava de fazer poesia com as palavras. Espalhando vida e encantamento pela atmosfera serena, voltei sozinho e pensativo, num gesto abusivo e temerário, à Quinta de S. Ele foi sozinho, não chamou Belarmino, não chamou ninguém. Ele achava que estava sozinho, né? Porque quem ia com ele não estava enxergando. Mas ele resolveu ir sozinho. E aqui nós vamos abrir um parêntese na história. O que é a Quinta de S? É São Miguel do Seide, é a Quinta de Seide, como ela é conhecida, onde está a casa do Camilo. São Miguel do Seide seria um bairro da cidade de Famalicão, Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga. Braga é o estado, no país Portugal. Como nós falamos aqui, Setor Bueno, Goiânia, Brasil. Goiás, Brasil, né? Então Seide, eles falam Seide, é Quinta do Seide. Famalicão, distrito de Braga, Portugal. E essa foi a casa onde Camilo morou muito tempo. Vamos fazer um parênteses para conhecer um pouquinho da vida dele aqui na Terra. Camilo, ele até título de conde ele ganhou, né? Porque por causa do pai dele, da tradição familiar, não por causa dos haveres. Mas ele, aos 16, olha, ele levou uma vida tão atribulada, tão assim, cheia de passagens de aventuras. E, aos 16 anos ele teve que casar com a filha dos vizinhos lá na cidade onde ele morava. Porque foi um arrobo da juventude tão grande, sabe, aquela paixão assim, alucinadora, tanto dele pela moça quanto da moça por ele, que tiveram que casar os dois com 16 anos, e a moça se chamava Joaquina. Casaram-se, não ficaram casados nem um ano.
Camilo veio para Lisboa para estudar e ele começou a levar aquela vida, veio para a sociedade, né? Começou a levar uma vida mais boêmia, faculdade, essa coisa toda, e aí começou a ter amigos, começou a sair e se perdeu de amores por uma aristocrata chamada Patrícia Emília, nome bem português, né, gente? Patrícia Emília, tá? E viveu com ela muitos anos, mas foi assim um romance muito atribulado também, muitos ciúmes, muitas brigas, né? Como acontece mesmo nessas paixões desenfreadas que às vezes as pessoas se desenvolvem umas pelas outras. Quando ele se separou de Patrícia, ele conheceu uma moça chamada Ana. E essa moça já estava prometida em casamento para um outro homem já mais velho. Mas ele se perdeu de amores por ela e tentou de toda forma se casar com ela. Mas pela fama dele, já conhecido, boêmio, o pai da moça não deixou e ela se casou com esse outro homem que se chamava Miguel. Ele ficou tão perdidamente apaixonado e triste que foi até para um convento. Ele era ateu, se dizia ateu, e foi para dentro de um convento, queria virar padre. Ficou fechado dentro de um seminário, assim, quase um ano, lá dentro, refletindo, mas não conseguia aquietar o coração com a paixão por essa moça Ana. O que ele fez? Saiu do convento, eles trocavam correspondência, a moça também apaixonada por ele, o que ele fez? Roubou a mulher do Miguel. E os dois fugiram. A Ana estava grávida, o marido, e eles fugiram até que o marido deu parte na polícia, era adultério e ia para a cadeia, né? Então os dois foram presos. Depois de esperar muito tempo na cadeia, eles iam a julgamento. Só que quem era o juiz? O juiz era o pai de Eça de Queiroz, muito amigo da família do Camilo, e absolveu os dois. Os dois passaram então a viver juntos até o final da vida de Camilo. Ela teve o filho, ele criou como filho dele, eles nunca se casaram e tiveram mais 2 filhos, uma moça e um rapaz. E quando o pai, o marido da Ana morreu, faleceu, o filho que era dela com o ex-marido herdou essa casa. Então eles se mudaram para essa casa, que era uma casa boa, e pela primeira vez eles iam parar de ficar de casa em casa, de aluguel em aluguel. Já tinham uma casa própria, foram para uma casa muito boa e se mudaram para esse lugar aí. Aí Camilo chegou na porta da casa. Chegou na porta da casa, criou coragem e entrou. Essa aí é a casa de Camilo, virou museu, é a casa dele mesmo. E nós vamos junto com ele entrar nessa casa. O que aconteceu quando ele entrou nessa casa? Ao passar os primeiros umbrais da casa, ele se deu de cara com todas as histórias dele. A sala, o quarto de dormir, o escritório, a escrivaninha, onde ele escreveu tantos livros. Olha aí. O tinteiro dele, as estantes com as obras dele, todas lá guardadas, os acessos para a casa. E aquilo ali foi dando um transtorno, as lembranças foram tão grandes que foi um choque emocional muito grande para ele. E ele, dentro daquele choque, as emoções tão contraditadas dentro do seu coração, ele desmaiou, perdeu os sentidos e não sabe quanto tempo ele ficou ali desacordado. Ele foi mais ou menos na metade do dia e quando ele voltou a si, já era noite. E ele foi acudido por Alceste e Romeu, que davam passes energéticos nele para que ele acordasse. Quando voltei a mim, refeito do colapso maldito, Romeu e Alceste ungiam minha fronte com refrigerantes eflúvios que tonificavam a minha alma. Ainda me encontrava na quinta. Ele olhou em volta e viu que ainda estava dentro da casa. Enorme desgosto afligia meu coração enquanto as lágrimas deslizavam, suavizando a opressão que me sufocava. Ele então fez um pedido aos dois. Desesperado, ele pediu: roguei aos eminentes guias que, por mercê especial, me reconduzissem ao pavilhão indiano, onde me considerava seguro, a coberta de qualquer cilada da mente. Portugal, com suas recordações amaríssimas, Lisboa, o velho porto, a terra, enfim, tudo anoitava meu espírito, predispondo-me à extração de sombras e sofrimentos que eu desejava e precisava esquecer. Ele queria ir embora, ele não queria mais ficar ali na terra, não queria experimentar mais nada.
Porém, não fui atendido, a benefício de minha própria reabilitação moral, asseverando-me os nobres mentores que eu deveria realizar algo naqueles mesmos ambientes, como testemunho da aquisição das capacidades de renunciação e desprendimento. Ou seja, ele teve noção exatamente naquele momento que o aprendizado prático que ele ia fazer ali, de todo o aprendizado teórico que ele teve ao longo desses 16 anos, seria fazendo bem por aquele ambiente onde ele só fez o mal. Com suas atitudes, com sua arrogância, com seu orgulho, ele precisava fazer alguma coisa de boa por aquele lugar. Comovido até as lágrimas, então emitiu uma ardente súplica, pediu de novo ao Alceste e ao Romeu. O que ele pediu? Nobres e queridos mentores, indicai-me então o que seja lícito tentar, que eu saiba agir com acerto, algo praticar de meritório bastante honroso, para me permitir refrigério e consolo eficiente. Aconselhai-me. E ele ouviu a voz dos dois, dizendo que os dois já estavam começando a sumir, né? Já estava refeito, já estavam começando aí, ouviu a voz dos dois dizendo: quais foram as advertências de Roberto ao vosso grupo na véspera da descida para estas instruções? Quem lembra? No primeiro slide. Vá trabalhar para os outros, vá fazer alguma coisa de boa para os outros, que isso vai refrigerar o seu coração. Sim, eu me lembro. Que procurássemos atenuar os sofrimentos pessoais, levando balsamizador auxílio a sofredores em mais críticas situações, e nos reanimássemos ao contato dos bons e sinceros amigos, de corações iluminados pelo brilho da verdadeira virtude, fortes o bastante para aquecer-nos o frio do desânimo, indicando-nos os passos para roteiros prometedores. Pois fazer isso, Roberto aconselhou como devia. São aquele primeiro slide dos conselhos que Roberto havia dado para eles. Vamos sair da depressão? Arregaça a manga e vai trabalhar. Pega ali uma pilha de roupa e vai esfregar. No caso dele era diferente, né? Então, vai iniciar uma nova fase agora para Camilo, já de posse. Um aprendizado difícil que ele teve que fazer, mas vocês verem que o socorro estava ali ao lado dele o tempo inteiro. Reunir então todas as forças de que era capaz, impus serenidade aos sentidos abalados pelas emoções, alcei energias mentais, recordando as invocações do Mestre Nazareno, e orei também fervoroso e humilde a pedir socorro e proteção. Fez a prece dele, levantou e foi-se embora. Fustiguei, ou seja, acelerei os passos e afastei-me. Mas ao transpor os umbrais malditos, que era a porta da casa, ele estava saindo, compensadora surpresa aguardava-me. Resposta certamente à súplica feita ao amigo divino. Ramiro de Guzmã e Roberto de Canalejas ali estavam à minha espera. Não estou mais sozinho. Aí o que eles fizeram? O que eles se reuniram? E resolveram então organizar uma associação de classe, no intuito de estudar e realizar ações combativas às ideias de suicídio, às inclinações mórbidas detentoras de infernal predisposição que contaminava as diferentes classes sociais, às quais agora poderíamos voltar como entidades invisíveis que eram. Ainda tinha um agravante na sociedade da época, gente, que ele viveu, que foi na época, ele era da área da literatura, era a época do romantismo, a época dos sentimentos exacerbados. Tudo era, as pessoas, não sei se vocês, quem na literatura estudou isso, era uma época que as pessoas ficavam tão doentes, do sentimento, que adquiriam tuberculose, olha lá o caso do Bellarmino, né? Que suicidavam, tiravam a própria vida. Os romances da Jane Austen, quem já leu, né? Orgulho e Preconceito, todos esses mostram como é que as pessoas trabalhavam esses sentimentos naquela época, né? Tudo era muito exagerado e a literatura ainda colaborava com isso.
Queríamos nos tornar vistos e compreendidos, acreditados nos seus conceitos. Queríamos entreter relações amistosas e sérias, conversas interessantes e elucidativas, intercâmbio permanente de notícias. Raros, porém, aqueles que consentirem aceitar nossas tão sinceras efusões. Novamente, né, gente? Outra vez, eles passou pelo mesmo problema lá da época do Fernando. Negavam-se a dar crédito, repeliam-nos ríspida e chocantemente, criticando, zombando, correndo conosco, considerando-nos mistificadores e mal-intencionados, o que nos decepcionava e entristecia, pois o tempo corria e nada obtínhamos que registrasse algo de bom e meritório no severo livro da consciência. Eu preciso fazer alguma coisa boa. E as oportunidades estão passando e eu não estou conseguindo fazer nada de bom. As pessoas não me aceitam. Mas o que eles estavam ali para aprender o quê? Que era através das boas ações, de fazer aos outros o que eles gostariam que os outros lhe fizessem, né? De exercitar esse aprendizado do amor. E eles estavam tentando fazer do jeito que eles achavam que era correto. Eles ainda vão aprender. Em meio a tantas lutas, assaltou-nos o desejo ardente de nos transportarmos para o Brasil. Sabíamos ser o país, irmão, campo vasto e fácil para o intercâmbio mediúnico, menos preconceituoso do que a nossa pátria. Por isso que a bandeira do Evangelho veio para cá, né? Passou por tantos lugares até que Ismael a trouxe para cá, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eles se lembravam ainda daquela reunião, naquela casinha lá em Minas Gerais, que foi tão tocante para eles, para o aprendizado deles. Repercutia ainda em nossas lembranças a formosa reunião a que assistiremos certa noite no interior de Minas Gerais, onde fôramos levados em falange por nossos desvelados educadores do Instituto e quiséramos agora experimentar falar com os brasileiros, a ver se lograríamos assim algo de mais positivo. Os incansáveis legionários encaminharam-nos ao local almejado, transportando-nos facilmente sob sua proteção, felicitando-nos com novas instruções. Ou seja, eles vieram para o Brasil, para uma instituição benemérita, registrada no mundo espiritual como depositária de inspirações superiores. Só que lá eles não dizem o nome, nem dizem exatamente onde eles ficaram, né? Alguma sugestão? Espera. Olha aí, as reuniões mediúnicas na Federação, isso é uma foto mesmo da época, está um quadro da época. As reuniões mediúnicas da Federação, lá no Rio de Janeiro. Iniciamos então luta árdua e exaustiva. Por quê? Eles iam tentar aqui no Brasil fazer o que eles estavam fazendo lá em Portugal. Mas eles não contavam com uma dificuldade que para a gente parece uma bobagem, mas para a época em que eles estavam vivendo não era. Encontramos nesses medianeiros criaturas humildes, dóceis, afáveis, amorosas, sinceras no desejo de servir. Porém, o idioma tornou-se uma barreira praticamente intransponível para alcançarmos o objetivo da comunicação. Quem já falou com um português mesmo, lá em Portugal, aqui no Brasil nem tanto, mas lá em Portugal é difícil, gente, de a gente entender. Eles falam muito rápido. É igual o castelhano, aqui em volta da gente, né, Argentina, Uruguai, Chile, esses locais assim, cada um fala o seu espanhol, o seu castelhano de uma forma diferente, uns mais rápido, outros mais devagar, uns com mais correção, outros menos, então você tem que adaptar o ouvido. E o português de Portugal é difícil, são palavras muito diferentes, as formas como eles juntam as palavras para falar. Então eles tentavam falar e os médiuns não entendiam, tampouco eles entendiam. Lá no livro é muito engraçado que ele fala assim, meu Deus do céu, como é que o nosso irmão brasileiro foi pegar a nossa língua mãe e transformar no que ele transformou. Mas nós tínhamos tantas influências aqui no Brasil, a influência do negro, do índio, né, de outras culturas que aqui aportaram, além dos portugueses que foram se familiarizando com aquele modo de ser peculiar do brasileiro. Então, conversar com aqueles médiuns se tornou uma coisa muito difícil. Até na psicografia, o médium sentia dificuldade, porque ele não sabia nem traduzir direito o que estava ali, ele ia ter que procurar outras pessoas para ajudar a dizer o que significava. Então foi muito difícil para eles. Olha, quer ver um exemplo? Olha esse livro que a gente está lendo. Quem já teve a curiosidade de folhear? Não é fácil não, tá? O Cláudio, quando começou
começou a ler esse livro, ele pediu um dicionário para entender o que o Camilo escrevia. E olha que está já numa linguagem mais acessível a gente, né? Vocês imaginem lá, final do século XIX, início do século XX, né? Era difícil. O desânimo invadiu-nos novamente. Profunda tristeza tomou conta de nossas almas. Surpresa, numa daquelas noites em que eles estavam ali na água furtada, ali, né, na casa do Fernando. Aliás, eles já não estavam mais na água furtada, eles estavam lá já naquele centro, né? Num cantinho lá, eles estavam reunidos, discutindo as dificuldades que estavam tendo, mas estavam tristes e melancólicos, porque eles não estavam conseguindo efetivamente nada. Aí Fernando dormiu lá, e lá de Portugal voou aqui para o Brasil, romanticamente falando, né? Uma noite fomos surpreendidos pela visita de Fernando, cujo corpo dormia profundamente no velho e amado Portugal, pois já ia noite alta. Convidou-nos ele a exercer com mais frequência o dever da oração, criando através dele meios de comunicação mais diretos com nossos mentores e comovido e sincero orientou-nos. Olha, gente, esse capítulo, quase que toda é essa orientação do Fernando. Eu pincelei, cortei muita coisa, tentei colocar a parte mais assim, central da ideia. E nós vamos aqui juntos ler a orientação de Fernando, porque eu acho importantíssimo, não só para eles que estavam ali, mas para nós, que estamos estudando, que estamos conhecendo a doutrina espírita, que estamos num momento de maior lucidez, tentando aperfeiçoar o nosso caminho da evolução, mudar as nossas atitudes, consertar aquelas coisas que não são muito boas na nossa vida. Talvez nós não possamos nem mudar a situação, né, Nota? A gente talvez não possa nem mudar a situação, mas a gente pode mudar a atitude. Não foi isso que a gente viu ontem lá no Sem Luz? Não é? Então, vamos ver o que Fernando falou para eles. Se em vez do que vindes tentando improficuamente procurasseis meios de vos tornardes agentes da lídima fraternidade, já vos encontrareis vitoriosos, vivendo alegrias que longe estariam de vos manter a alma assim, carregada e abatida. Ou seja, vocês estão malhando em ferro frio. Olha quantas vezes vocês tentaram e não conseguiram, né? Vamos para frente. A caridade, meus amigos, é a generosa redentora daqueles que se desviaram da rota delineada pela providência. Por isso mesmo, Jesus ofereceu-a como um ensinamento supremo à humanidade, como o mais fácil e mais rápido caminho para a regeneração. Podereis praticá-la ao mesmo tempo servindo a vossa e a causa alheia, e assim reparar mais rapidamente o gesto que vos impeliu ao abismo. Então, se trabalhando pelos outros, vocês estão trabalhando por vocês mesmos. Intensificam-se problemas dolorosos a serem solucionados na terra e no além, requisitando o concurso fraterno de cada coração generoso a fim de serem consolados. Nos hospitais, nas prisões, nas residências humildes, como na opulência dos palácios, por toda a parte, encontram-se mentes enoitadas pela incompreensão e pelo desespero, corações precipitados pelo ritmo violento de provações e de problemas insolúveis neste século. Aconselhai o pecador a deter-se em nome da vossa experiência e apontai-lhe como bálsamo para as amarguras a única força capaz de sorrir a criatura da desgraça, o amor de Deus. Tornai-vos consoladores, segredando sugestões animadoras e confortadoras ao coração das mães aflitas, dos jovens desesperados, das desgraçadas mulheres atiradas ao lodo, cujos infortúnios raramente encontram a compaixão alheia. Se vocês tiveram tempo e tiveram assim, a curiosidade de ver aquele vídeo que eu mandei nos grupos hoje do WhatsApp, aquela música que está lá, o refrão dela diz que só o amor muda as coisas que já se fez, né? E a caridade é o amor em ação. São seres que
estão a requisitar alento protetor dos corações sensíveis, bem intencionados, quanto mais não seja com a dádiva luminosa de uma prece. Chega ali do lado e faça uma prece com aquela pessoa ou por ela, se ela não lhe escutar. Às vezes é só disso que a pessoa está precisando. Dai-lhes o que recebestes, contai-lhes o que vos sucedeu, e animai-os a sofrer todas as situações de dificuldades com aquela paciência e aquele valor que vos faltou, a fim de que não venham a passar pelos transes dramáticos que vos enlouqueceu. E finalmente, olha, isso é importante. E quando encontrardes médiuns cujas organizações vibratórias se adaptarem às vossas, não vos preocupeis com as homenagens passadas que glorificaram o vosso nome entre os humanos. Esta glória caiu convosco nos abismos do passado que não soubestes honrar. Ninguém precisa saber que é o Camilo. Acordaram? Ninguém precisa saber que é o Camilo. Ah? Ou que é o Belarmino, ou que é o João da Azevedo, ou que é o Mário Sobral. Basta que a palavra seja de amor, basta que a intenção seja de felicitar aquele coração, de encorajá-lo nas lutas que ele está passando. Furtai-vos ao vaidoso prazer de identificar-vos ao fazerdes vossos discursos ou mensagens psicográficas através dos médiuns. Preferi, portanto, as manobras santificantes da caridade discreta e obscura, e bem cedo reconhecereis o nascimento de muitas e doces alegrias. Viva o Fernando, né, gente? Que conselho, né? Para levantar qualquer um. Vocês vão conseguir, mas vamos exercitar a humildade. Então, o que eles fizeram? Ouvimos-lo com muito agrado e interesse, e no dia imediato deliberamos visitar hospitais, enfermos em geral, deixando para mais adiante empreendimentos outros relativos aos serviços de auxílio ao próximo que nos fossem sugeridos. Éramos ao todo 30 entidades e entendemos dividir-nos em 3 grupos distintos, imitando, né, a forma que eles aprenderam a trabalhar na espiritualidade. Então eles se dividiram em 3 grupos de 10 e foram realizar aquilo que o Fernando sugeriu, deixando para depois a transmissão daquela história. Vocês não viram quantos anos a Ivone ficou esperando para publicar esse livro? E se ela tivesse feito realmente o que ela queria, que era jogar aquele livro no fogo? Mas ela esperou o momento certo de levar público, né? Vocês vejam que até assim ele escreveu tudo aquilo, a linguagem estava difícil, não ia ser assimilada. Leon Denis veio ajudar para tornar o livro de uma forma mais agradável para as pessoas lerem, e dessa forma, com uma aparência mais bonita, de uma leitura mais agradável, foi levado ainda para a aprovação da federação. Aquilo ali precisava ser lido, quantas páginas não são lidos, para ver se estava de acordo com os postulados da doutrina, até receber autorização para publicar, não é? Com surpresa, notamos que não só nos percebíamos pobres enfermos em seus leitos de dores, como até naturalmente nos ouviam. Por quê? Graças à modorra em que os mantinha suspensos a gravidade do mal que os afligia. A febre, como a lassidão dos fluidos que os atavam ao tronco do fardo corporal. Eles estavam doentes, do corpo ou da alma. Estavam cansados, então era mais fácil você chegar ali e sempre dar alguma coisa naqueles ouvidos. Tanto quanto se tornou possível, levamos a essas amarguradas almas enjauladas na carne o lenitivo da nossa solidariedade, ora insuflando-lhes conformação no presente e esperança no futuro, ora procurando por todos os meios ao nosso alcance minorar as causas morais dos muitos desgostos que percebíamos duplicando seus males. Estendemos as visitas às prisões, obtendo êxito no sombrio silêncio das celas, onde se elaboravam remorsos no trabalho da meditação. E, por fim, invadíamos domicílios particulares à cata de sofredores inclinados às possibilidades de suicídio e que aceitassem nossas advertências contrárias através de sugestões benévolas. Não é de hoje
que eles estão tentando evitar que as pessoas cometam esses atos. Havia casos em que o único recurso que nos ficava ao alcance era sugerir a ideia da oração e da fé nos poderes supremos. Tá? A emissão do pensamento fazia com que eles também fizessem as suas orações. E o aprendizado deles foi muito interessante. Por quê? Viajamos pelo interior do Brasil procurando, quando possível, prevenir contra a malfazeja tendência observada tristemente pelos nossos guias no caráter impulsivo dos brasileiros, tendência que resultava em estatísticas inquietadoras nos casos de suicídio. O que nós estamos vendo hoje? Né? Era uma nova terra com situações muito difíceis. Era uma nova terra que estava em evolução, porque ela, nos 1500, 1600, devia ser muito pior, né? Mas era um povo que ainda estava desenvolvendo, abrindo fronteiras, as dificuldades que eu me lembro. Conhecemos as extensões desoladas do Nordeste, rendendo homenagens ao sertanejo heróico, que em lutas árduas e incessantes com a penúria da eterna estiagem, não descria jamais nem de Deus, nem do futuro, sempre na esperança de dias melhores. E agora, olha que maravilha. Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio é conhecido como poeta na espiritualidade. Ensinava-nos com exemplos fecundos, colhidos na vida cotidiana de muitos brasileiros, sobre os quais choramos de pena e arrependimento, pois tivemos ocasião de examinar com eles modalidades de... Ele bota desgraças, mas são sofrimentos, né? Comparados aos quais aqueles que nos havia levado ao desespero não se apresentariam mais do que uma brincadeira própria de boêmios piegas. Olha só, as dificuldades que eles passaram, perto do que eles estavam vivenciando ali, não passaria da brincadeira de uma roda de amigos boêmios em Portugal. Estas criaturas tudo suportavam resignadamente, até mesmo a indiferença dos seus compatriotas mais felizes, com o pensamento vigoroso daquele que sabe crer e que sabe esperar. E até hoje é assim, o preconceito contra o nordestino é uma coisa séria, né? Mesmo que eles saindo no êxodo pelo êxodo, né, rural, pelo êxodo da seca e vindo para o sul, como eles falam, e tendo ajudado a desenvolver todo esse sudeste, Brasília, construindo Brasília, ainda assim eles são considerados pessoas menores. Já está bem menos o preconceito, né? Mas a nossa alma, né? O nosso egoísmo, a nossa vaidade ainda coloca muitos rótulos nas pessoas, sem olhar para elas como elas realmente são. A gente vê as aparências, as origens, as diferenças e não consegue enxergar, na maioria das vezes, o brilho que essas criaturas trazem dentro de si por essa índole. Essa é a verdadeira índole do brasileiro. E deve ser, com fé em Deus será. E aí nós vamos saber qual o papel desses nossos amigos nesse trabalho que estava se desenvolvendo. Eles iam assistir, então, as pessoas. Como que Belarmino se colocou? Ele morreu tuberculoso, né? Ele morreu por causa da tuberculose, tirou a sua vida por causa da tuberculose. A tuberculose o impeliu ao suicídio, então ele preferia se dirigir aos enfermos dessa categoria, a fim de segredar sugestões de paciência, esperança e bom ânimo aos que assim expungiam débitos embaraçosos de existências antigas ou consequências desastrosas de despautérios do próprio presente. Vocês lembram que o Alceste e o Romeu disseram, na hora que socorreram o Camilo lá no transe emocional que ele teve dentro da sua residência, que ele não poderia voltar, não era dada autorização dele para voltar, porque ele teria que fazer pelo ambiente onde ele estava, ou no local onde ele se manifestava, algum bem meritório o suficiente para que ele pudesse adquirir créditos para as coisas que ele estava se preparando para viver. Então, Belarmino foi ajudar aqueles que estavam com tuberculose. E João de Azevedo, o que ele fez? João de Azevedo, que se escravizaram ao vício do jogo, que tudo sacrificaram ao domínio das cartas e da roleta, fortuna, saúde, dignidade,
honra e até a própria vida, voltar aos antros em que se prejudicaram, a fim de sugerir advertências e conselhos prudentes aos pobres viciados, tudo tentando no intuito de afastar do abismo ao menos um só daqueles infelizes, suplicando o concurso dos mentores que ele sabia dedicados à ação de desviar dos suicídios incautos que se deixaram rodear de 1000 possibilidades desastrosas. E Camilo, que fora pobre e cego, fora as outras qualidades que ele enumera lá, mas eu botei só essas duas, tá? Condições que o arrastaram ao suicídio, foi impelido pelo remorso a procurar nos hospitais, nas ruas, nas estradas, aqueles que iam cegando a despeito de todos os recursos, pobres, cegos e miseráveis, para lhe servir de conselheiro, murmurando aos seus pensamentos o grande consolo da boa nova. E ele sentia que obtinha êxitos, que corações marcados pelo desânimo e pela desolação se reanimavam às suas sinceras e ardentes exortações telepáticas. Nós vimos lá no começo que logo que eles chegaram na Terra, o Mário Sobral sumiu, né? E ele ficava indo e vindo atrás de sua família. De todos eles, ele era o mais corroído pelo remorso. Era o que era o mais difícil de ser tratado, ele se deixou levar muito pelo sentimento de autopiedade. Ele não conseguia se perdoar, ele não conseguia levar o padrão vibratório dele. Jerônimo não veio, porque nós sabemos que estava no isolamento, já tinha sido encaminhado para o recolhimento, porque ele ia reencarnar. E Mário Sobral vivia os testemunhos mais difíceis. O remorso e os atos do passado arrastavam-no para os bordéis, onde ele tentava demover a juventude inconsequente da obstinação nos maus princípios, narrando a uns e outros, através de discursos em locais inadequados, as próprias desventuras, no que não era absolutamente respeitado. Vou parar aqui, porque a explicação ali está clara, mas ele não era respeitado só porque o local não era adequado. É porque ele carregava a palavra dele do próprio remorso, da própria culpa que ele sentia. Então ele não conseguia fazer com que as pessoas sentissem um impulso para mudar. Porque ele sentia pena dele o tempo inteiro. Ele se sentia uma pessoa, no linguajar deles, do livro, uma pessoa desgraçada, inútil, que precisava sofrer muito para aprender. É óbvio que as situações não seriam as mais fáceis, mas por quê? A gente tem que aprender para amar o próximo, a gente tem que aprender a amar a gente mesmo. A gente tem que ter noção e a responsabilidade de assumir as consequências dos nossos atos e viver aquilo que esses atos nos levaram a assumir lá na frente, mas sem nos impor castigos desnecessários, pesos maiores do que aqueles que nós sabemos que podemos carregar. Então, nesses locais, ele não era respeitado porque nos antros onde a perversão tem mantido seu império, as intuições espirituais não se fazem sentidas em virtude da excitação dos sentidos animalizados, viciados por tóxicos materiais e psíquicos de repulsiva inferioridade, tornando-se barreiras que nenhuma entidade, nas condições de Mário, será capaz de remover a fim de se fazer compreendido. Outras entidades, em uma outra condição de equilíbrio, discernimento, com mais evolução, conseguem. O filme que a Hilda passou aqui pra gente é mais ou menos isso. Aquele grupo de espíritos que vai socorrer aqueles jovens, um inclusive casado, eles estavam bebendo, iam sair de carro, conseguiram, pelas orações da mãe e da esposa, recolher por incrível que pareça, também se chamava, era Fernando ou era Roberto, não me lembro bem, tá? Mas os outros acabaram, não ouviram e acabaram se acidentando, né? Então aquelas entidades que tinham equilíbrio conseguiram, mas Mário, é por isso que eu estou falando, que não só o ambiente não ajudava, como o próprio estado emocional e mental dele não colaborava. Aí, víamos com tristeza que Mário desatendia frequentemente ao chamamento do dever para as reuniões e caravanas elucidativas, presididas pelos assistentes. Faltava às expedições piedosas de visitação aos sofredores, olvidando deveres sagrados que conviria cumprir-se a bem da reabilitação própria, atraindo dessa forma medida extrema e urgente
determinada pela direção da colônia, o retorno imediato à encarnação para resgates pesados em meio familiar afinado com seu estado mental. E, diferente do Jerônimo, o Jerônimo também iria passar por dissabores, ele iria para um local, a situação que ele iria viver seria muito difícil, mas ele já estava com um estofo emocional e moral mais fortalecido. Ele já tinha aceitado mais as ponderações da espiritualidade, já compreendia melhor e não se atirou à culpa e ao remorso como Mário, que por não aceitar os desígnios aqui, as orientações da espiritualidade, sofreria muito mais pela reencarnação compulsória, o retorno imediato à encarnação, com aqueles resgates pelos quais ele deveria passar. E para encerrarmos aqui a nossa conversa de hoje, nosso estágio na Terra era como um exame para ascendência a novos cursos. Tínhamos liberdade de ação, conquanto não estivéssemos ao desamparo e fosse muito relativa à liberdade com que contávamos. Vínhamos obtendo aprovação nos exames. Mário, porém, incidia nas causas passíveis de reprovação. Na próxima semana, a Hilda vai nos levar a novos rumos. Muito obrigada a todos pela atenção. Agradecemos a Cíntia e abrimos agora espaço para o debate, pergunta, acréscimo que alguém achar que deve fazer. Coisinha. Desculpa, minha voz está meio ruim, né? Mas é o seguinte, quando ali a gente viu no final, no momento em que finalmente, realmente, aqueles espíritos entenderam, né, a mensagem do Fernando de Lacerda, né, é que eles se deram por conta que o que eles precisavam mesmo era exercitar a compaixão e pôr em prática a caridade, não é? E o que eles estavam tentando fazer antes, e tiveram até, ficaram frustrados lá em Portugal, e depois se dirigiram ao Brasil e não conseguiram fazer o que eles achavam que era a tarefa deles. Isso me fez lembrar do livro Nosso Lar, no início, quando, depois já de um certo período de tratamento e tudo mais, André Luiz achou que estava na hora de começar a trabalhar. E quis trabalhar como médico, como ele achava na última experiência dele, vivia aquilo na mente dele. Na verdade, ele foi trabalhar como era necessário para ele fazer aquele tratamento interior de mudança. E foi então que ele foi limpar, não é, as enfermarias. Ele foi ser, digamos, na palavra certa, o faxineiro das enfermarias. E isso me fez lembrar muito esse reconhecimento final deles, de Camilo especialmente, entendendo a recomendação de Fernando de Lacerda, né? Foi muito interessante. Sim. Essa passagem de hoje, eles foram trabalhar na Terra como aprendizado, né? Depois eles vão voltar e fazer o reencarne. Qual é a diferença, assim? Lá, o André Luiz também era considerado suicida, né? E ele não precisou vir da Terra para trabalhar do jeito que eles estão trabalhando. Quer dizer que tem várias opções. André Luiz voltou várias vezes à Terra para trabalhar nos grupos mediúnicos, onde ele ia observar como é que funcionava, nos hospitais psiquiátricos, no livro Mundo Maior, é exatamente uma visita à mente humana, onde ele aproveita junto, tanto lá na espiritualidade, nos hospitais, quanto nos hospitais psiquiátricos da Terra, que ele vai observar. No livro Os Mensageiros, que é logo o segundo, ele vai estudar o comportamento dos médiuns que aceitam, aqueles que aceitam o compromisso e aqueles que não aceitam o compromisso, que eles acabam adquirindo por causa dessa negativa, né? Então ele vem à Terra várias vezes. Do socorro que ele dá lá entre a Terra e o céu, naquela casinha lá que a menina está rezando e a equipe vem. Então ele acompanha as equipes em estudo, aprendizado e observação para poder escrever os livros. Tá? Mais alguém? Cada livro era uma expedição, né? Cada livro era uma expedição. Na Terra.
Eu quero fazer assim uma pontuação. Dessa exposição de hoje, o que foi aprendido que não devemos ter? Orgulho, vaidade, humildade e o que devemos ter e fazer, né? E a pior a gente está, mais a gente deve servir ao próximo, né? Olha, às vezes a gente chama, aqui eu quero fazer um chamado assim, às vezes a gente chama o trabalho voluntário e nós temos uma resistência muito grande em achar hora, achar disposição, né? Chama ali para o bazar, a Lucília vive chamando para ajudar no bazar. A ajuda que se dá reverte em benefício nosso mesmo. A gente tem a ilusão de que está ajudando ao outro, enquanto ajuda também, ajuda, mas nós estamos adquirindo créditos para a nossa melhoria. Quantas vezes você não chega num ambiente, por exemplo, do Serrus, que aqui tem vários voluntários do Serrus, você chega lá, você envolve com o trabalho, você esquece as suas preocupações. A gente vem aqui para um trabalho de estudo, que também é uma forma caridosa, o aprendizado é uma caridade até com a gente mesmo. A gente esquece, é um momento de descanso das nossas preocupações cotidianas. E no exercício mediúnico a gente tem que estar com essa prática, porque se a gente não aprender a auxiliar nós encarnados, como é que a gente vai auxiliar os desencarnados? Eu não me recordo o livro, mas eu li uma vez que quando nós aprendemos a cumprir as leis da Terra, literalmente, integralmente, é que a gente vai estar apto a aprender as leis divinas. Olha só. Então a gente ainda tem muita dificuldade de ajudar um ao outro. Tempo, né? Você tem tempo. O auxílio mais fácil é aquele que você põe a mão no bolso, dá uma contribuição, que é compulsória às vezes, né? E hoje está difícil, né, gente? Para todo mundo está difícil. Mas é assim, é um que desencumpe a consciência e que dá um efeito material. E o efeito moral do auxílio, onde que a gente busca? Veja nesse exemplo que foi citado aqui, era tudo auxílio moral para todos eles, né? Mais alguma pergunta? É interessante a gente pensar sobre esses ofícios, né? É interessante a gente pensar, a gente precisa trabalhar e diversificar os nossos ofícios, porque senão a gente desencarna muito fixado no que a gente faz hoje materialmente. E aí talvez a gente tenha dificuldade de partir para esse novo ofício que a gente é chamado, que geralmente é diferente do nosso, né? Do que a gente faz. Mas chega lá, você vai faxinar o hospital, então. Veja bem. Vamos aprender a faxinar a sala de atendimento fraterno. Veja bem, a gente fica às vezes falando em faxina física, né? Limpeza material. E muitas vezes não fazemos faxina mental, né? E guarda apoio aos nossos familiares. Muitas pessoas não fazem a caridade nem na própria casa. Não é? Mas na própria casa é a mais difícil. Mas começa com o próximo mais próximo, né? Então a higiene mental, gente, é uma coisa assim que eu faço muita ênfase, porque é ela que nos faz ficar com ideia fixa, é ela que nos faz abater diante das dificuldades, né? Porque você se envolve tanto acumulando coisas que não deveria, e isso ninguém aqui está dizendo não. Todos nós temos as nossas baixas, as nossas dificuldades, que às vezes a gente supervaloriza e é onde entra em desespero e provoca semelhante atitude achando que é solução.
né? Então, eu vou deixar os avisos para o final. Eu vou pedir o João Minelli para fazer a prece final para a gente, por favor. Então vamos agradecer a Jesus, agradecer aos nossos irmãos espirituais, nossos amigos espirituais, por essa noite de aprendizado. Pedir a Jesus que nos dê perseverança nesse estudo, para que nós possamos aprender, para podermos ajudar aqueles que caíram no erro e cometeram ou pretendem cometer o suicídio. Que Jesus abençoe o palestrante e nos abençoe a todos. Muito obrigado, mestre e amigo Jesus, que nos acompanhe de retorno aos nossos lares e que nós tenhamos sempre a boa vontade de ajudar o nosso próximo. Que assim seja.